Amém, gente. Mais forte. Amém. Glória a Deus. Amém. As crianças, semana passada, como é que ele chama, Edno? O Kevin falou assim, não vai ter escolinha? Não estou acreditando que não tem escolinha hoje. Agora tem, Kevin. Vai com Deus, que seja bênção no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Senhor, abençoa essas crianças, Senhor, em nome de Jesus. Quando nós trazemos o nosso filho, nossos filhos, à casa do Pai, quando nós trazemos ele à igreja, no corpo de Cristo, ali ele é ensinado, amém? Ali ele é tocado, ali ele é coberto, ali ele é abençoado e ele começa a crescer na presença de Deus. Fora a sua casa, mas ali também é algo específico para ele entender o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja. E ali vai sendo quebrado tudo aquilo que o inimigo lançou na escolinha, lá na escola dele, né, na escola estadual. Vai sendo lançado tudo aquilo que não é, que está fora da palavra, tudo que o mundo ensina, tudo que ele aprende junto com as crianças, né? Lá no mundo secular. E aí Deus traz e ali vai sendo quebrado tudo aquilo que o inimigo tem lançado. A verdade de Deus vai sendo lançada na mente, no coração deles, amém? Então nós precisamos trazer os nossos filhos à casa do Senhor e estarmos aqui para aprendermos do Senhor. Que bênção, que privilégio estar aqui. Penso que eu estou tremendo igual uma vara verde. Amém? Mas Deus é bom para nós. A minha irmã fala assim, vai com medo mesmo. E tudo é espiritual, né? Tudo é tão bom, tudo é espiritual, porque desde a hora que a gente chegou aqui, Deus já ministrou a gente com a palavra dele, através do Salmo. Qual, Edna? 166. Amém? E ali Deus já estava trazendo aquilo que ele ia ministrar no nosso coração. Então, tudo é espiritual. O louvor é espiritual. Nós não escolhemos, o Espírito age no nosso meio. O Espírito fala conosco, o Espírito Santo está no nosso meio. A presença de Deus está no nosso meio, ela está agindo. E ela vem através dos louvores, ela vem através do primeiro versículo que é lançado. O Espírito Santo está agindo para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Então eu vou orar, pedir ao Senhor que dê graça sobre as nossas vidas, sobre esta palavra. Eu tinha uma palavra no meu coração e eu queria tirar, mas Deus, era aquela. E eu falava, Senhor, fiz um jejum e falei, Senhor, se não for essa, pode mudar, Senhor, fala comigo. Mas só era essa palavra que me vinha no coração. Então eu falei, Senhor, então eu vou falar. Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti. E não tem como não ver o Teu agir aqui no nosso meio, Deus. Não tem como não ver o Senhor ministrando aos nossos corações desde os louvores, desde o primeiro versículo que foi colocado, do primeiro livro, Senhor, dos Salmos. O Senhor é Deus soberano. Tu és um Deus poderoso. Tu és o Deus de todo conhecimento. Tu és o Deus de todo conhecimento. O que é que o Senhor não conhece, Deus? O que é que o Senhor não sonda? O que é, Senhor, que o Senhor não conhece? O Senhor é Deus todo-poderoso. O Senhor, antes da gente abrir a boca, o Senhor já sabe que vamos falar. O Senhor conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, Senhor. Como é bom isso, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está tão pertinho, Senhor. O Senhor não está longe. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor está tão pertinho de nós. Senhor, que se nós pensarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então, Senhor, tudo é Teu. Todo louvor é para Ti. As nossas vidas Te pertencem. Senhor, abre os nossos olhos nessa noite, Pai. Abre os nossos olhos, fala conosco, Senhor, e quebra todas as cadeias, todas as muralhas, todos os grilhões. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que a gente possa ver, Senhor, o mundo espiritual, aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. No nome de Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti e queremos Te agradecer por este momento, por essa palavra, no nome de Jesus. Pai, esses dias as palavras têm sido tão fortes. Senhor, uma palavra que ministrou o meu coração.
Senhor, é a palavra que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Pai, como ficou marcado isso em nós. Como ficou marcado isso em nós, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Outra palavra, Senhor, que marcou os nossos corações nesses dias, foram tantas, mas, Senhor, a Tua palavra falando que nós temos uma identidade no Senhor, que o Senhor nos deu uma nova identidade em Cristo, somos novas criaturas no Senhor. Pai, como ficou marcado nos nossos corações, Senhor, esses dias. E também quero te pedir que esta palavra, Senhor, possa trazer uma revelação tal nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti e te agradecemos por este momento, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar, o que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos se opor às setas do inimigo e a toda a apostasia. Essa é a palavra desta noite. Amém? Está ali. Essa é a palavra dessa noite, que nós temos que nos opor a toda a seta do inimigo e toda a apostasia que há nesse tempo. Amém? Nós temos vivido as maiores batalhas nesses últimos tempos. O inimigo tem ganhado legalidade nos corações e nas vidas. E o propósito dele é não perder nenhuma vida dos que já estão nele, nas mãos dele, e segundo o propósito dele é ganhar também de volta a sua. Ele é tomar a sua coroa, né? Em Apocalipse 3, versículo 11, diz assim, por favor, Apocalipse 3, 11, por causa de vocês, repreenderei o devorador. Não, amada. Foi-me dado um caniço. Amém. 3:11. Conseguiu achar? Eu vou ler aqui. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Então, é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer tirar a sua coroa. Ele quer roubar aquilo que Deus preparou para você, que é a sua salvação. Essa salvação, ela não abrange somente o mundo espiritual quando você estiver no mundo espiritual, quando você for arrebatado ou quando você passar daqui para lá. Mas essa salvação é um todo. Hoje você tem salvação. Hoje nós temos salvação. Hoje nós somos salvos, nós somos separados. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais junto de Cristo Jesus. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Então o inimigo, ele quer roubar isso, quer roubar a sua coroa. Então o Senhor fala, não deixe que ninguém roube a sua coroa, que ninguém tire a sua salvação. Amém? É algo precioso. Há uma guerra celestial por vidas, pelas vidas, né? E ela é real. É entre anjos e demônios. Ninguém está vendo, mas é uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual. Gente, é uma batalha travada. É algo... Eu não sei quem já viu aqueles joguinhos de luta entre anjos e demônios. Apesar que ali é só demônios e demônios. Mas, você já viu aquelas guerras que um se machuca, outro se machuca? Há uma guerra travada pela sua vida. E há uma guerra travada também por vidas, por pessoas. Há uma batalha espiritual. E nós precisamos nos posicionar, né? Nós precisamos posicionar, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a nossa oração, o nosso posicionamento, nós estarmos em Deus, a nossa oração faz com que isso seja quebrado. Amém? A Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Qual é a manifestação? É oração, é ação, é declaração. Ele fala, profetiza, filho do homem. Nós precisamos profetizar sobre essa geração, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, o nosso posicionamento quebra as barreiras no mundo espiritual. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós posicionamos, então é quebrado as maldições, é quebrado, né, as forças do inimigo. Então nós precisamos nos posicionar
Amém? Em Efésios 6, do 12 aos 18. Por favor. Isso. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra todos os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Até o 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deixa aí. O inimigo, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, o inimigo ele lança muitas setas, os dardos inflamados são setas do maligno, ele lança, mas essas setas do maligno só pode ser apagado com a sua fé. Só pode ser apagado com a sua fé no Senhor, para apagar todos os dardos, as setas inflamadas do inimigo. Amém? Próximo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ela vai proteger a sua mente, orando o tempo todo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É isso que vai quebrar as forças espirituais nas regiões celestiais, né? Amém? Essas forças espirituais do mal são principados e potestades. São demônios dominadores, espíritos do engano, espíritos opressores. Amém? Amados, isso é muito real. Isso é muito real. Isso não é fantasia, não é conto de fado, isso é real. O mundo espiritual, ele é real. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos vigiar. Amém? Eu estava no salão ontem e uma pessoa chegou muito pesada, passando mal. E é uma pessoa que gosta de conversar, é uma pessoa que gosta de falar. E aí chegou uma amiga de muito tempo, mas a pessoa não conseguia, estava pesada. Aí eu tinha feito uma pessoa, ela estava esperando, fazendo reconstrução. Eu fui lá e falei, em nome de Jesus, pode sair, Satanás, sai todo o peso, toda acusação, toda a obra do inferno, em nome de Jesus, seja quebrado agora todo o peso, em nome de Jesus. Comecei a orar por ela, porque eu sei que ela é cristã, e comecei a tacar a mão na cabeça, orando, e fui falando e declarando. Aí, quando ela veio para minha cadeira, ela falou, muito obrigada, eu estava muito pesada. Amém? Então, nós precisamos, sim, nos posicionar e entender as forças malignas, aquilo que o inimigo está fazendo, amém? E o campo de batalha do inimigo é a nossa mente. Vamos repetir, o campo de batalha é a nossa mente. Amém? São as nossas emoções e pensamentos. E a alma, né? O território do inimigo o que ele quer fazer é nos nossos pensamentos. O que ele quer atingir são os nossos pensamentos. É o território que ele quer atacar. É onde ele lança os dardos inflamados dele, as setas do inimigo. É onde ele vai lançar. Amém? A nossa alma, ele vai lançar, mas a nossa fé, o nosso posicionamento no Senhor vai apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Amém? E o que ele coloca? O inimigo lança setas inflamadas, que são as mentiras, contra você, contra a sua personalidade, contra a sua identidade, que você é fraco, que você não vai conseguir, que você não presta para nada, que você não tem mais jeito, e etc. E ele até fala aquilo que ele falou para Jó, abandona o seu Deus e morre. Né? Às vezes ele fala isso para as pessoas, abandona o seu Deus e morre, porque você não está prestando para nada, ou você não vai conseguir, né? Os seus filhos não têm mais jeito, né? Aí você me pergunta, pastora, não é o diabo, o inimigo não tem nada a ver comigo, eu tenho servido ao Senhor, o inimigo não manda na minha vida.
Não é o inimigo. Mas eu digo para você que nem todo pensamento seu é seu. Nem todo pensamento de desistência, de tristeza, né? Todo pensamento que o inimigo que vem na sua cabeça, ira contra pessoas, né? Aquilo que o inimigo muitas vezes vem na sua cabeça não é um pensamento seu, não é natural, não é normal. São setas do inimigo. E ele vem mesmo para destruir, para te colocar para baixo, para tirar você de cena, para que você não cumpra aquilo que Deus tem sobre a sua vida, aquilo que está preparado em lugares celestiais, aquilo que Deus já determinou sobre a vida, sua vida, sobre o seu chamado, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nem tudo é pensamento seu. Nem tudo. Porque nós temos o quê? A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo já veio morar em nós. O Espírito Santo já está em nós. A partir do momento que nós declaramos Jesus Cristo como Senhor, Ele já veio morar em nós. Ele veio para nós. A palavra tem sido liberada. Mas as setas do inimigo, as ciladas do inimigo, vêm para poder tirar você da posição. Ele quer tirar você. Você é um guerreiro do Senhor. Você é um soldado de Cristo. Timóteo fala isso. Que nós nos alistamos no reino espiritual. Nós somos alistados no reino espiritual. Nós somos um soldado de Cristo. Mas o inimigo veio para desarmar você. O inimigo veio para tirar você do foco. Para tirar você da linha. Amém? Ele tem o seu nome escrito no inferno. Para tirar você da presença de Deus. O inimigo quer manter os que estão. Mas você, ele quer tirar. Ele quer roubar a sua coroa. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E você não pode aceitar. Amém? Você não pode deixar o inimigo fazer isso. Então, hoje, o Espírito Santo veio dizer isso para você. Amém? E ele vai lançando mentira, né? Nós somos espirituais. Nós somos espirituais, assim como ouvimos a voz de Deus, o inimigo tenta falar e persuadir, principalmente quando você está para baixo, quando você tem buscado as coisas do mundo, quando você está muito ocupado. Então, Deus colocou no meu coração isso, que muitas das vezes o inimigo vem quando você está para baixo, quando você está desanimado, quando você está muito cansado. Você já teve aquele dia de trabalho, ou você já teve aquele tempo em que você trabalhou na casa do Senhor, teve um evento, teve uma coisa, teve outra, você batalhou, você lutou, você fez. E aí você ficou vazio, cansado, no outro dia você quer fazer o quê? Desistir, né? Aí você olha para a sua casa, para a sua família, ou você olha para a sua situação, que ainda você não chegou onde Deus tem, o que Deus quer fazer, porque é um tempo. Deus está trabalhando em nós. Deus está nos modificando. Então, às vezes, você teve essa luta árdua, né? Essas coisas, trabalho, e você fica cansado. É normal isso. O que a gente precisa fazer? Ir para a presença de Deus. Se encher novamente, buscá-lo novamente, se encher novamente da palavra, se encher novamente do Espírito, para que a gente possa viver de novo, e de novo aquilo que Deus tem. Amém? Então, nós precisamos ouvir, nós somos espirituais, nós somos espírito. Temos uma alma e um corpo, mas nós somos espirituais. Deus, Ele fala, o Espírito Santo, Ele fala, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. O inimigo também fala. O inimigo também lança setas inflamadas dele. Nós somos espírito. Ele não fala com voz, muitas das vezes, apesar que eu já ouvi a voz de Satanás. Mas ele vem com sutileza. Você nem percebe. A gente fica, às vezes... Por que nós não percebemos? Porque nós estamos na carne, muitas das vezes. Muitas das vezes nós não estamos espiritualmente preparados, ou não estamos percebidos por causa da luta, das situações. Então, você não consegue ouvir direito, amém? Mas nós precisamos sair dessa situação de fragilidade, dessa situação de não estar pronto com as armas espirituais e nos posicionar.
para que a gente possa ouvir, principalmente nós que estamos na frente do povo, nós que estamos na frente da nossa família, amém? Nós precisamos ouvir. Então, nós somos espirituais, nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós ouvimos a voz do Espírito. E o inimigo também vem, amém? Então, nós precisamos discernir a voz de Deus, nós precisamos buscá-lo cada vez mais, amém? Em Filipenses 4, de 6 a 9, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, e vocês, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. Amém? 6 a 9. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor que existe, seja isto o que ocupe os vossos pensamentos. Amém? Então, a batalha vem, as situações vêm, as acusações vêm. Amém? Vem. O inimigo vem com as setas, mas nós precisamos ocupar. Nós precisamos tirar esses pensamentos e colocar tudo aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que vem de Deus, né? Nós precisamos colocar a nossa mente na palavra. Nós precisamos colocar a nossa mente na esperança que é Cristo, na promessa que é o Senhor Jesus, para que o inimigo não venha aí dominar a nossa mente, para que ele não domine as nossas emoções. Amém? Muitas das vezes nós estamos tristes, muitas das vezes nós estamos abatidos, muitas das vezes nós estamos para baixo, mas nós precisamos ser fortes e falar: não, tudo bem, é lícito passar por um momento difícil, é lícito passar por tribulações, é lícito essa situação, mas eu não vou pôr o meu coração aí, eu vou buscar ao Senhor, eu vou colocar a minha esperança no Senhor, na promessa dEle, naquilo que Ele tem para a minha vida. Amém? Nós precisamos. Em Efésios 4, nós vamos ler a Bíblia hoje. Em Efésios 4, versículo 27, do 29 ao 32. A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Amém. Ele fala: aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Amém? Então, nós não podemos dar lugar ao diabo nessas coisas. Nós precisamos... Isso tudo vem do pensamento. Tudo isso vem das nossas emoções, aonde é o campo de batalha do inimigo. É onde o inimigo lança a seta deles. Então, nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós precisamos mudar a nossa mente e pensar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que vem do Senhor. Amém? Isso que nós devemos pensar. Precisamos apagar todos os dados inflamados do diabo. Ele que quer botar fogo na sua mente, apagar os pensamentos bons e as promessas que Deus tem ao seu respeito e da sua família. A palavra diz assim, em Jeremias 29:11: eu é quem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. É essa a promessa que Deus tem. Deus nos conhece. Deus nos sabe. Ele sabe que nós temos vivido uma batalha. Tanto da nossa carne contra o espírito, porque a nossa alma, ela tem vários desejos, várias vontades, né? E é normal você sentir desejos, vontades. Eu tenho vontade de comer isso, eu tenho vontade de comer aquilo, mas tudo tem que ser equilíbrio, né? Porque se você comer sem equilíbrio, o que vai acontecer? Ou você vai ficar doente ou você vai ficar gordinho. Mas tudo, né? Nós temos desejos, tem as nossas emoções. É lícito querer casar, é lícito querer namorar, é lícito querer estudar, é lícito querer
fazer a sua faculdade, é lícito você ter o seu carro, mas tudo tem que ser com equilíbrio. Porque Deus é que sabe os pensamentos. Se você tem um pensamento bom, eu quero dizer para você, Deus vai além. Deus vai além. O seu pensamento ainda é pequeno a respeito daquilo que Deus quer fazer a seu respeito. A Bíblia fala que os olhos de Deus passam por toda a terra para se mostrar forte, cujo coração é dele. Eu lembro quando eu era menina, comecei na igreja e eu olhava os pastores e eles ali, fervorosos, orando pelo povo, declarando cura e libertação. E eu tinha muitos sonhos, porque meu irmão jogava na loteria e eu falava assim, nós vamos ganhar, hoje nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. E aí, toda vez nós não ganhava e eu ficava igual o pica-pau. Iate, mansão, e eu não ganhava, mas amém. Todos nós, né? Mas quando eu fui para Cristo, quando eu entendi o reino de Deus, quando eu entendi quem era Deus, quando eu entendi o que eu era nele, o que ele fez por mim na cruz, os meus olhos passou a olhar para Cristo. Eu passei a desejar as coisas de Cristo. Eu almejei o pastorado. Eu almejei as coisas de Deus, eu almejei orar pelo povo, eu almejei ganhar vidas, eu almejei evangelizar, eu almejei ganhar a minha família para Cristo. Esse foi o desejo do meu coração, porque eu vi que eu poderia ir além com Cristo, que Ele tinha muito mais para fazer. E o que Deus fez? Eu nem pensei que eu ia estar aqui hoje. Amém? Porque é uma responsabilidade, que depois que eu consegui, eu falei, agora eu quero ir embora para o céu. Está muita luta aqui, Senhor. E Deus virou para mim e falou assim, você é egoísta. Você é egoísta. Senhor, eu quero ir embora, eu já estou cansada. E ele falou, você é egoísta. Ué, você não já alcançou? Agora você vai batalhar pelos outros. Amém? Então, nós precisamos entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quero continuar falando do inimigo. O inimigo semeia através dos outros contendas, divisões e separações e confusão. O inimigo não só joga ciladas, ele só não joga setas sobre a sua vida. Ele não só faz da sua mente um campo de batalha. Ele também semeia através dos outros. Mateus 13, vamos lá, do 24 ao 29. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Pode pôr. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? E de onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso, mas os seus servos lhe perguntaram, senhor, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Vamos lá agora no versículo 36 ao 39. Então, despedindo a multidão, Jesus foi para casa e, aproximando dele e os seus discípulos, disse, explique-nos a parábola do joio e do campo. Pode pôr. E Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, o inimigo também, quando você está cansado, quando você está fadigado, quando você já trabalhou o dia inteiro, quando você venceu a seta de Satanás na sua mente, quando veio a cilada e você venceu, você passou, desviou, mas veio, ele falou assim, não, peraí, eu vou enviar uma situação, eu vou enviar um problema para você. E aí vem o inimigo e semeia também. Amém? É isso que o inimigo faz. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos declarar. Nós precisamos profetizar
sobre as nossas vidas e a vida do nosso próximo, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, amém? O inimigo, ele oprime as pessoas com enfermidades, né? Ele oprime as pessoas com enfermidade. Lucas 13, do 16 ao 17. Porque o motivo não se devia livrar desta, o cativeiro, em dia de sábado. Esta filha de Abraão é quem Satanás trazia presa 18 anos. Tendo Jesus dito essas coisas, essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E, entretanto, o povo se alegrava por todos os seus feitos gloriosos que Jesus realizava. Existia uma mulher que ela andava encurvada. Vou ler para vocês, depois vocês leem nas suas casas, tá? Lucas 13. Uma mulher que andava encurvada há 18 anos. E quem a oprimia? Quem a trazia encurvada? O inimigo. Uma seta do inimigo. O inimigo trabalhava naquela enfermidade. Amém? Então, ele também lança enfermidade. O inimigo tem trabalhado nessa geração. O inimigo tem tanto atuado na mente das pessoas. Ele tem feito pessoas escravas. Pessoas têm passado por situações. A gente vê a guerra espiritual pela vida dessas pessoas. Quantas pessoas nas drogas, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas estão padecendo, quantas pessoas estão sendo tragadas viva pelo reino das trevas. Amém? É isso que o inimigo tem feito. E ainda assim ele lança enfermidades. Nem sempre as enfermidades são colocadas pelo diabo. Amém? Nem todas as enfermidades. Nem todas as enfermidades é o inimigo que coloca. Amém? Às vezes pode ser que nós comemos errado, não bebemos água, né? Tomamos muita Coca-Cola. Quem toma muita Coca-Cola? Às vezes a gente fica muito nervoso, muito irritado, ansioso, e todas essas coisas trazem doenças para o nosso corpo. Nós precisamos se cuidar, né? Então, nem toda enfermidade é uma seta, é algo colocado pelo inimigo. Amém? O inimigo atormenta as pessoas, que guarda rancor e mágoa. Quem não perdoa não tem paz. Além de viver atormentado, ainda pode ser um instrumento para o mal e vingança. Amém? Quem não perdoa. A Bíblia fala sobre o perdão. Em Mateus 6, 14, 15, diz assim: porque se vocês não perdoarem as pessoas que te ofenderam, o Pai de vocês, que estás no céu, também não perdoará vocês. Mas se vocês perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também perdoará as ofensas de vocês. O perdão é algo sério. O perdão também, a pessoa magoada, a pessoa que não perdoa, ela também está sujeita a ficar doente. Ela traz um tormento sobre a vida dela. Amém? Então, se nós não perdoarmos os nossos ofensores, se nós não perdoarmos, a palavra fala que nós também não seremos perdoados. O nosso Pai também não vai nos perdoar. Seja qualquer coisa, seja uma ofensa. Ó, gente, não foi nem porque a pessoa te matou. Não foi nem porque a pessoa te esfaqueou. Foi uma ofensazinha. Talvez nós recebemos uma ofensa de uma palavra. Talvez uma ofensa da gente não falar com a pessoa, ou não, né? A gente se sente ofendido. Poxa, fulano não fala comigo, fulano se sente, sei lá o quê, né? Quantas coisas tem nos ofendido? Patrão, por não reconhecimento. Quantas coisas nos ofende? Quantas coisas? O marido, a esposa te ofendeu, né? Então, a Bíblia fala que nós não podemos guardar ofensas. Elas podem virar mágoa, né? Pode virar raiz de amargura. E aí, nós não perdoamos. E aí, também, nós não seremos perdoados. Amém? É isso que o inimigo faz. Eu estou mostrando para vocês o que o inimigo faz. Como ele age na vida das pessoas. Como ele age no meio da igreja. Que hoje você possa ser liberto. E que quando você olhar para as pessoas, você vai entender a guerra das pessoas. Por quê?
Tem pessoas que não têm conhecimento disso. Tem pessoas que têm passado por batalhas espirituais. Na verdade, tudo é espiritual. A palavra fala que tudo é espiritual. A Bíblia fala que nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, tudo é espiritual. Se a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as forças malignas no mundo espiritual e tudo que elas fazem no meio das pessoas, então, tudo é espiritual. Tem gente que fala, nem tudo é espiritual. Nem tudo é, nem tudo. Mas eu digo para vocês, a palavra fala que tudo é espiritual, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças malignas que atuam, que tentam roubar o que Deus tem para a vida das pessoas. E hoje em dia, se você não consegue discernir o mundo espiritual na maneira que ele está hoje, você precisa buscar o Espírito, você precisa ler a palavra, você precisa buscar entender a mente de Cristo. Talvez você não está tendo a mente de Cristo. Porque com tudo que nós temos vivido, com tantas drogas, com um menino que matou a mãe de 7 anos, com tantas coisas que têm acontecido, estrupos de bebê, tantas coisas têm acontecido, e você não entender o mundo espiritual, é porque nós estamos dormindo, nós estamos espiritualmente dormindo, e nós precisamos acordar, nós precisamos abrir os nossos olhos e ver a guerra espiritual que está sendo travada nesse mundo tenebroso. Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo vem, Ele vem, e nós precisamos ter posicionamento. O Senhor deixou a gente, o Senhor conta conosco, não é os anjos estão batalhando, mas nós somos chamados para isso. Nós precisamos falar, Senhor, eis-me aqui, eis minha vida, a minha vida é para isso. Esses dias eu estava orando e eu falei, Senhor, eu não tenho apego a nada, meu coração não está em nada, a minha vida não está apegada a nada. Em que a sua vida está apegada? Em que a sua vida está apegada? É lícito você viver bem, como o pastor Luiz falou, da gente vai se apropriar daquilo que Deus tem, mas para o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos de nos vestir de toda a armadura de Deus. Na verdade, nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus, como a palavra fala, e nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos estar escondido em Deus. Nós precisamos batalhar, sim, mas você precisa se esconder também. Em Deus. Nós precisamos estar escondidos nele, guardados nele, porque nele o inimigo não toca em nós. Não tem como ele tocar. As situações podem até vir, Deus pode até permitir, mas nós precisamos estar guardados nele. A nossa vida tem que estar nele. Amém? E eu gostaria de falar sobre o espírito de apostasia. Esse espírito dessa era, desse novo tempo, desse último tempo. Tem um espírito de apostasia. Em 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao 2. Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Olha só, expressamente, o Espírito Santo, ele tem falado que há um espírito de apostasia. E o que é apostasia? No contexto bíblico, é o afastamento, o abandono da fé, da palavra ou revolta contra Deus. Não se trata de um erro momentâneo. Não se trata de um erro momentâneo. Porque eu também peco. Eu também erro. Eu também erro o alvo. Eu também já errei. Mas não se trata disso. Se trata de permanecer. Se trata de voltar. Se trata de se arrepender.
Amém? Não é um erro momentâneo ou dúvida, mas sim de uma decisão deliberada de abandonar a verdade, um abandono de fé com graves consequências espirituais. Isso é apostasia. É isso que o diabo quer fazer em você. Ele quer que você você abandone a sua fé. Ele quer que você abandone o trabalho dele. O trabalho do diabo é fazer com que você desconfie de Deus, que você não creia na palavra, que você abandone a sua fé, que você abandone a igreja, que você abandone o corpo de Cristo. Ele quer que você abandone o corpo de Cristo. Ele não quer que você creia naquilo que Deus tem, na sua salvação. Ele quer roubar a sua coroa. Ele quer roubar a sua salvação. Amém? Amém não, está amarrado. Você pode até errar, como eu já errei, eu coloquei aqui, né? Apostasia moral é a prática pecaminosa, são os vícios, a imoralidade sexual, as impurezas, a libertinagem, né? Apostasia pode estar em diversas facetas. Abandonar a fé como resultado, enganos, falsos mestres, né? Apostasia também está em falsos mestres. Apostasia está naquilo que você segue. Está em falsos mestres. O que você está seguindo? O que nós estamos seguindo? De quem nós somos seguidores? Quem você segue? Quem influencia a sua vida? Quem é que te influencia? É Deus? É o Espírito Santo? Então, isso é apostasia. Falsos mestres, seja eles através da religião ou de culturas, influências do sistema. Muitas das vezes, o sistema nos coloca para longe de Deus, rouba certas ideologias, certas culturas, nos rouba, tira a gente da fé. É colocado um outro sistema dentro da nossa mente. E isso atrapalha o agir de Deus. Isso atrapalha do Espírito Santo falar com você. Isso atrapalha. Entretenimentos. Quantos entretenimentos tem? Quantas coisas tem que tem afastado as pessoas? Não é bem assim. Tinha uma pessoa na minha cadeira que ela estava... Em nome de Jesus, meu cabelo vai ficar bom. Em nome de Jesus, meu cabelo vai ficar bom. E aí, daqui a pouco a pessoa estava em outros entretenimentos que não tem nada a ver com Jesus. Amém? Jogos. Cadê a Gleice? Como é que é o nome daquele jogo? Bublo, como que é? Não sei falar, não. Esse. Quantas crianças ela está falando que nas escolas esse é o negócio do momento, que é a artimanha de Satanás. Eles estavam falando, a Gleice e a Simone, professora, falando que esse é o jogo do momento que tem atrapalhadamente a cabeça das crianças. Quantas influências, quantas coisas, né? São os entretenimento, né? Rejeições e decepções também podem nos levar à apostasia, apostatar da fé. Sinais de uma apostasia: desinteresse por práticas espirituais. Muitas das vezes a gente está desinteressado. Muitas das vezes a gente não quer o envolvimento com as coisas de Deus. Às vezes a gente não quer se envolver com o Espírito. A gente quer se envolver com aquilo que a nossa alma pede. Jesus falava assim: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não. Porque muitas das vezes nós precisamos abrir mão do nosso eu, da nossa vida, para poder fazer a vontade de Deus.
Muitas das vezes nós vamos abrir mão do nosso sono, muitas das vezes coisas simples, da nossa vontade, do nosso achismo. Nós precisamos abrir mão do nosso achismo. Tudo aquilo que não é palavra de Deus, tudo aquilo que não é pensamento de Deus, é do maligno. É do maligno. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O espírito de engano está aí. Amém? Os sinais da apostasia são práticas espirituais, desinteresse pelas práticas espirituais, como orar, ler a Bíblia. Você já tem que vigiar, porque já é um sintoma. Talvez o sistema, talvez as distrações, talvez as setas do inimigo, as tristezas, decepções, as coisas, está te fazendo apostatar da sua fé. Busca por confortos e desejos pessoais e da satisfação da alma. Amém? Então, isso é um sintoma. É um sintoma. E nós precisamos nos renovar. Nós precisamos nos renovar no Espírito. Nós precisamos nos alimentar de tudo que é de Deus, de tudo que é bom. Amém? Nós precisamos nos alimentar de Deus. Porque nós somos espirituais, a não ser que você queira ser do outro lado, porque só existe dois caminhos. Só existe dois caminhos. É palavra minha ou palavra da Bíblia? Palavra da Bíblia. Só existe dois caminhos. Ou você está em um, ou você está em outro. Não tem como. Nós precisamos estar em Deus. Existe o caminho estreito e o caminho espaçoso. Então, nós precisamos estar no caminho do Espírito, na presença de Deus. Amém? E o que precisamos fazer para vencer tudo isso? O inimigo está aí. Nós estamos escondidos em Deus. A palavra fala que nós somos em tudo mais do que vencedores. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Em tudo. Amém? Em tudo nós somos vencedores. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar no Senhor para que a gente possa ser vencedor. E olha só o que fala em Romanos 8, do 37 ao 39. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Principado que fala, nem os demônios, nem os espíritos. Né? Aqui numa outra versão, deixa eu ver se vocês coloquei aqui. Alguém está com outra versão, mas fala que nem principados, nem potestades, nem demônios, nem porvir, nem potestades, nem presente, nem porvir. Pode pôr o próximo. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderes pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Amém? Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem essas coisas, nem as situações, nem demônios, nem principados, nem potestade, nem demônios opressores, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E em todas as coisas somos mais do que vencedores. Como é que nós conseguimos isso? Nos aproximando de Deus. Né? Nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos estar perto de Deus. Gente, é gostoso estar perto de alguém legal, né? É gostoso estar perto do marido. É gostoso estar perto dos irmãos. É gostoso estar perto de pessoas. Não é gostoso? Você imagina de Deus. De Deus é muito melhor. Amém? De Deus é muito melhor. Em Romanos 8, do 37 ao 39... nós já lemos, desculpa. Nós já lemos. Em Apocalipse, nós precisamos ter comunhão, ser apaixonados por Deus. Em Apocalipse 2:4 diz assim: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, eu era apaixonada por Jesus. Não, eu sou ainda, tá?
quando a gente começa, existe aquele primeiro amor. Aquele primeiro, você fala assim, Deus, olha, Deus existe, Deus é poderoso, Deus transforma, olha quantos milagres. E aquelas pessoas que falam assim, eu quero ouvir uma profecia, eu preciso que Deus fale comigo, né? Não é gostoso? Às vezes você fala assim, eu quero ouvir uma profecia, eu quero que Deus fale algo específico. Isso é bom, isso é bom. É bom ver Deus agindo, né? É bom, isso é coisa boa. Então, Deus tem contra nós que nós abandonamos o primeiro amor muitas das vezes. Que nós abandonamos as primícias. Que nós abandonamos o desejo de estar com Ele, de buscá-lo. Não é fácil, porque nós estamos muito envolvidos nessa terra. Os dias têm se passado muito rápido e nós não temos muitas das vezes tempo para nada, para nada. Mas eu digo para você que Deus está te vendo. Deus está te vendo. Eu lembro de uma pessoa que pediu oração e eu estava ali sempre orando e Deus ouvia a minha oração. Aí o pai dela teve Covid e morreram duas pessoas da casa dela. E aí quando a mãe dela teve um problema e ela falou, minha mãe vai morrer. O médico falou que a minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. Não vai morrer. Ela não vai morrer. E eu comecei a orar por ela. E aí a mulher está aí até hoje, desde a pandemia. E aí morreu o pai. Nós começamos a orar para o pai, só que Deus levou o pai. Aí veio o tio. Aí o tio estava doente e tal. Eu comecei a orar pelo tio. Mas eu falava, Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E tal. E aí morreu. E aí ela virou e falou assim, você está, hein? Fraquinha. Fraquinha, você está fraquinha. Deus nem te ouviu. Ele nem te ouviu. Meu tio morreu. Você está fraquinha, você não está bem, não. Eu falei assim, para ela assim, Deus sempre me ouve. Ele sempre me ouve. Apesar de mim. Porque o inimigo veio com uma seta e eu falei, meu Deus, eu acho que eu não orei direito mesmo. Ai, Senhor Deus. E eu fiquei aquilo, eu falei assim, não, Ele me ouve. Ele sempre me ouve. Bem ou mal, Ele sempre me ouve. Mesmo quando eu me prostro e falo, Deus tem misericórdia de mim, Ele sempre me ouve. Deus, Ele te ouve. Deus sabe o pensamento que Ele tem ao seu respeito. Deus tem um propósito. E às vezes Deus te leva ao deserto para falar de amor. Deus, Ele permite certas coisas na nossa vida para o nosso próprio crescimento. Deus não abandona os seus filhos. Ele já sabe. Ele sabe muitas das vezes que nós vamos errar o alvo. Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus não perde nada. E Deus vai te livrar do inimigo. Deus vai livrar a sua vida. Deus vai livrar a sua vida. Ele fala para você que você vai ver que é Ele que fala com você. Ele fala para você que é Ele que conduz a sua vida. Ele fala para você que você é dele, que a palavra que tem vindo sobre a sua vida não é do homem, é de Deus. É Deus que fala com você. É Ele que cuida de você. É Ele que muda a sua história. Amém? Então, nós precisamos nos aproximar de Deus. E também, segundo eu coloquei, nós precisamos se afastar de toda aparência do mal. Nós precisamos nos afastar de toda aparência do mal. De tudo aquilo que influencia negativamente a nossa vida. De tudo aquilo que nos separa da palavra do Espírito de Deus. Nós precisamos nos livrar de toda aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses 5:22, abstenham-se de toda forma do mal. Nós precisamos. Não há mais tempo a perder. Deus, Ele vai cumprir muitas promessas. Esses dias eu estava esperando a volta de Cristo. Algo urgente no meu coração foi colocado. Mas eu sei que muitas das vezes Deus coloca algo urgente, uma palavra urgente no nosso coração, para que a gente... Porque essa palavra muitas das vezes não é para nós, é para o outro. É para o outro. E Deus colocou uma palavra urgente no meu coração da volta dele. Mas Deus estava falando com outro.
E aí eu estava desejando a volta de Jesus, eu estava desejando a volta de Jesus. E eu estava como Jonas. Eu falei assim, olha, escuta, Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. E aí o que Deus fez? Destruiu não. Deus destruiu não. Deus ergueu aquele povo. Deus ergueu aquela cidade. Deus veio naquela cidade. Aquele povo se arrependeu com um pano de saco, de cinzas. Mas Deus ia destruir. Então há uma urgência, muitas das vezes, há uma palavra, mas porque Deus está querendo falar com você. Deus quer falar com a sua vida. Amém? E nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos afastar de toda aparência do mal. Nós precisamos que o que tem te afastado de Deus, o que ocupa o seu tempo. Em terceiro lugar, eu coloquei, nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está dentro de você. Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você. Você precisa reconhecê-lo. Você precisa reconhecê-lo. Você precisa percebê-lo. Você tem percebido o agir de Deus? Você tem percebido? Eu quero dizer para você, Deus vai te encher outra vez. Deus vai te renovar outra vez. Deus é com você, o Senhor te ama, o Senhor não aceita te perder. Deus quer te renovar, Deus quer te encher. O Senhor sabe o propósito, Ele sabe aquilo que Ele tem para você. Então não deixe o inimigo roubar a sua coroa. Não deixe o inimigo te enganar. Nós precisamos nos arrepender também. Eu coloquei se arrepender do seu mau caminho. Nós precisamos nos arrepender do nosso mau caminho. Confessar a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quantas das vezes a minha oração era só, Senhor, eu agi assim, eu não devia ter falado isso. Quantas das vezes nós precisamos nos arrepender? Não é passar por cima. Não é, deixar para lá. Não é. É vir e confessar. É vir e falar, Senhor, esse é o meu erro, essa é a minha fraqueza. Senhor, essas são as minhas falhas. Quantas das vezes eu oro, Pai, perdoa toda iniquidade. Senhor, você precisa entender o que é iniquidade, o que é pecado. Você precisa entender qual é o caminho mau, que te afasta de Deus, que rouba aquilo que Deus tem na sua vida. Você não tem nem ideia do que Deus quer fazer. Você não tem nem ideia de quantas pessoas o Senhor quer entregar na sua mão. Sabe aquela pessoa que está no seu trabalho? Sabe aquelas pessoas que estão ao seu redor? Elas precisam de salvação. Elas precisam de salvação. Então nós precisamos arrepender e confessar. O Senhor não quer nos punir. Ele não veio, o tempo não é de julgar. O tempo não é o julgamento, ele ainda não é o juiz. Ele não é o juiz. É o tempo da graça, é o tempo da salvação. É o tempo da salvação, nós estamos no tempo da graça. Amém? Deus não está julgando. Às vezes as pessoas julgam. Nós somos muito fracos. Nós somos muito frágeis, temos uma mentalidade que precisa de Deus, porque muitas das vezes a gente julga e não é para nós julgarmos. Nós não podemos julgar ninguém, porque nós não sabemos a batalha, a luta espiritual que essa pessoa está travando dentro da sua alma. Esses dias nós vimos a nossa irmã Patrícia, ela é um testemunho vivo do poder de Deus. Essa mulher de oração, essa mulher que se entregou para o Senhor, viveu um momento difícil na vida dela, mas toda arma forjada contra ela não prosperou. E o Senhor tem levantado ela e a família dela, o marido dela tem se firmado na presença de Deus. E nós vamos ver os feitos do Senhor. Amém? Então não é tempo de acusação. Não é tempo de acusação, é tempo de graça. Amém?
Nós precisamos perseverar na comunhão. Também coloquei aqui, nós precisamos perseverar na comunhão. Na célula, na igreja. Evite isolamento, mantenha contato com irmãos cristãos fervorosos na fé. Amém? Nós precisamos fazer discípulos e nós somos discipuladores. Então, não se isole, mantenha comunhão. Porque fora do corpo não tem, é presa fácil para o inimigo. Nós precisamos andar em comunhão. Nós precisamos um dos outros, porque ninguém é super-herói. Ninguém é super-herói. Nós precisamos estar juntos no corpo. Jesus vem buscar o quê? A igreja, o corpo. Nós precisamos estar no corpo. Nós não podemos ficar em casa. Quando Jesus está aqui fazendo um mover, aqui Ele está curando, aqui Ele está libertando, aqui Ele está ministrando, aqui Ele está levantando, aqui Ele está designando, aqui Ele está levantando propósito, está curando vida. Então nós precisamos estar no corpo, na comunhão. Amém? E nós também precisamos cumprir os nossos deveres espirituais, mantendo as nossas orações, leitura da palavra, disciplina sobre a nossa alma, no controle dos desejos, disciplina sobre a concupiscência dos olhos. Os nossos olhos precisam ser bons, os nossos olhos precisam ser bons, porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem mal, se tudo que nós olharmos, nós vemos, isso aqui não presta, isso aqui não é bem assim, isso aqui eu não gosto não, não gosto não, porque isso daqui não é do meu jeito, isso aqui é tão inadequado, que pastora inadequada, que pastor... Né? Nossos olhos precisam ser bons. A Bíblia diz que nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Nossos olhos é a candeia. Se nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo vai estar em trevas, diz a palavra. Então, tudo isso nós precisamos colocar diante de Deus. Nós precisamos colocar diante de Deus. Eu não digo como Paulo. Eu não digo que eu já alcancei. Eu não digo que eu já alcancei. Talvez eu ainda esteja bem atrás de muitos aqui. Talvez eu esteja bem atrás. Eu não digo que eu já alcancei. Mas eu digo, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Tudo por Ele, para Ele. Tudo vem dEle, por Ele, para Ele. É todas as coisas. A história não é sobre mim. A história é sobre Cristo. Ele deu a vida na cruz. A história é sobre Ele. O poder é dEle. O propósito é dEle. Ele é o Senhor do corpo. Amém? Fiquem de pé. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Não seja negligente com a sua salvação. Não seja negligente com a sua alma. Não seja negligente. O inimigo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramindo como leão, para tragar aqueles que estão dando brecha, para aqueles que estão desapercebidos. Hoje nós temos essa palavra sobre os nossos corações, não é de acusação. Essa palavra é para todos nós. É para que a gente possa viver em paz e fazermos aquilo que o Senhor tem. Nós já veio a palavra que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma nova identidade em Cristo, que nós somos semelhantes. O Senhor já nos colocou nos lugares celestiais. A palavra fala assim que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20. Já está consumado o que Jesus fez na cruz. Já está consumado. Amém? Em Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e a toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas alegrai-vos, não porque os demônios, mas não alegreis, porque os demônios vos sujeitam, os espíritos vos sujeitam, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Põe a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração. E o Ministério do Louvor vai depois cantar uma canção. E nós vamos terminar. Amém?
Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Pai. Oh, Senhor Deus. Pai, sabemos que os dias são maus, Senhor, mas, Senhor, nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor veio e morreu a nossa morte. O Senhor, Pai, levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor veio para que a gente pudesse, Senhor, estar no Teu reino, para que a gente pudéssemos ter nova vida no Senhor. O Senhor nos deu nova vida e o Senhor também nos deu com isso, Senhor, salvação eterna. O Senhor prometeu vir nos buscar e levar para o Seu reino. Pai, em nome de Jesus, e nós não queremos ir sozinhos. Nós não queremos ir sozinhos, Senhor. Nós queremos levar conosco o nosso próximo. Nós queremos levar conosco o nosso irmão. Nós não queremos somente desfrutar somente nós, Senhor, da herança, do reino dos céus. Nós queremos levar também o nosso irmão. Nós queremos também levar o nosso parente, os nossos filhos, Senhor, a nossa família, Deus. Então vem sobre nós, Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor trouxe essa palavra sobre nós. Nós somos vencedores em todas as coisas. Senhor, nós não temos medo do inimigo. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Senhor, nós não tememos o mal, porque sabemos que o Senhor nos deu poder e autoridade sobre todas as forças malignas, Senhor. Senhor, muitas das vezes nós tememos a nós mesmos, porque, Senhor, a nossa alma é enganosa, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor, colocar a nossa vida diante de Ti. Pai, nós precisamos obedecer a Tua palavra. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos, Senhor, estar no Senhor, escondidos na Tua presença, para que a Tua palavra, Senhor, para que a gente não venha pecar. Nós precisamos ter a Tua palavra nos nossos corações, para que a gente não venha pecar contra Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha nessa noite quebrando toda a fortaleza, todas as muralhas, Senhor. Nessa noite o Senhor abriu os olhos dos Teus filhos, e nós queremos trazer em liberdade, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre os Seus filhos, Senhor. Tudo aquilo que ele tem acusado. Pai, em nome de Jesus, nós tornamos em liberdade a vida de cada um. Queremos declarar salvação, libertação sobre a mente, sobre os corações. Queremos declarar quebradas muralhas, algemas, Senhor. No nome de Jesus, as fortalezas, Senhor, que tem levado as mentes cativas, todo engano, todo sistema, Senhor, que o inimigo tem lançado, toda mentira, nessa noite nós tornamos sem efeito. Declaramos, Senhor, a mente dos Teus filhos, a mente de Cristo. Declaramos que essa palavra, Senhor, possa trazer liberdade aos corações. Toda acusação do inferno, todo peso seja tirado. Pai, o inimigo quer lançar o passado. Pai, ontem passou. O nosso erro de ontem ficou para trás, mas hoje o Senhor colocou um caminho para que a gente possa estar nesse caminho, e nós tomamos posse desse caminho, dessa verdade sobre as nossas vidas. Nós abençoamos cada um que está aqui, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Nós queremos clamar por aqueles, Senhor, que não conseguem vir até a Tua casa. Senhor, são quantas as pessoas que se afastaram, Senhor, por causa dos caminhos, por causa dos ardis, por causa das sutilezas, por causa dos dados, das setas, Pai, que o inimigo lançou. Pai, em nome de Jesus, visita os Teus filhos, visita aqueles que estão seus, porque o Senhor não abandona os filhos. O inimigo tenta enganar, mas o Senhor não abandona. Então, Senhor, visita com o Teu poder a cada um, aqueles que estão afastados do corpo, não afastado do Senhor, porque o Senhor reina, o Senhor é poderoso, o Senhor é Espírito, está em todos os lugares, o Senhor está nesta casa, o Senhor está nesta família, Senhor, e o Senhor está em todos os lugares. Então visita os Teus filhos. Nós queremos declarar libertação, nós declaramos salvação, nós declaramos que os filhos pródigos voltem ao seu Senhor, voltem aos seus pais, voltem aos seus pais,
voltem aos seus líderes, voltem ao Senhor dos senhores. Pai, nós queremos orar por essas vidas, nós declaramos salvação, nós declaramos libertação. Senhor, quantos estão nas drogas, quantas pessoas, Senhor, nós andamos pelas ruas e as pessoas falam, eu estou afastada, e a pessoa está fumando drogas, está bebendo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos. Tira esse profeta da lama, como o Senhor falou. O Senhor é aquele que levanta, Senhor. O Senhor é aquele que tira do monturo. O Senhor é aquele que tira da lama. O Senhor é que convence o homem do pecado. Espírito Santo, visita os teus filhos sobre a face da terra. Foi para isso que eu jejuei, Senhor. Foi por essas pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita. Senhor, é isso que nós não conseguimos fazer, Pai. Aquilo que nós não conseguimos convencer, Senhor. Convence, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que caia por terra toda força maligna, que caia por terra todo espírito das trevas, todo espírito de mentira, todo espírito de facção, todo espírito de engano, todo espírito de confusão, todo espírito de rebelião, todo espírito de engano, todo espírito de apostasia. No nome de Jesus, nós denunciamos toda a força do mal, nós declaramos a vida de Deus. O Senhor veio para trazer boas novas, e nós declaramos as boas novas sobre os lares, nós declaramos as boas novas sobre as famílias, nós declaramos as boas novas sobre os jovens, sobre os pais, sobre os filhos, sobre as famílias. Senhor, visita os becos, Senhor, visita, Senhor, no nome de Jesus. Seja quebrado todo o império das trevas, seja quebrado todos os vícios, Senhor. Nós colocamos cada vida diante de Ti, nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus, aleluia.